O nosso bate-papo de hoje é suspense policial, né? Então, eu vou começar me apresentando. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu sou a Eliane Marques, sou assistente do selo Papola, da editora The Books. Sou uma das criadoras do Viagens Literárias e sou autora da Senhora da Casa, um terror sobrenatural. Também sou mãe da Franane e do youtuber Thiago Furacão. Aí, eu falo o nome, daí vocês se apresentam melhor, né? Marília Andréia. É que saiu, né? Átila. Se apresenta. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Átila Guilherme, tenho 32 anos, moro em São Paulo. Sou criador da página Desculturando no Instagram e meu livro novo, meu primeiro livro, Amor Partido, está para sair pelo selo da Papoula, né? Um livro de drama e suspense que eu espero que todo mundo goste muito. Muito bom. Agora, Nathane Teixeira. Oi, gente! Sou a Nathane, tenho 28 anos, sou de Minas Gerais, de BH, Minas. Sou autora de romances policiais e contemporâneos e vou publicar meu livro Blackbird, A Luz do Amor, pela editora The Books. Muito bem. Agora, a Jéssica França. Oi, pessoal, sou a Jéssica, assino como Winnie Poison, que é meu pseudônimo para a minha obra Peccatum Meum, que é um romance com terror. Também faço vídeos para o YouTube voltado para resenhas e literatura e terror em geral. Também agora vou estar saindo agora com Peccatum Meum pelo selo Dark Books, da editora The Books. Ana Clara. Ana Clara não entrou? Beatriz. Bia. Tá me ouvindo? Sim. Bom, eu sou a Beatriz, sou a criadora do Roendo Páginas, sou de São Paulo, tenho 35 anos, casada, e também me aventuro escrevendo um pouco aí de suspense, romance, drama, e por aí vai. Wellington Bodin. Assim que fala seu sobrenome, Bodin? Isso. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Wellington Bodin, eu sou pesquisador na editora Abril, sou responsável pelo selo Dark Books, da The Books, né? Eu escrevo romance não, suspense policial, e o meu primeiro livro foi O Teu Pecado, e agora eu estou lançando pelo selo da Dark Books o Quem Sou Eu. E eu também fui o idealizador do Prêmio Ecos, né? Que nós fizemos a primeira edição ano passado, e aí a gente juntou um pessoalzinho aí, organizamos o prêmio e foi um grande sucesso, né? Foi mesmo, eu estava lá. Fui lá prestigiar. Patrícia. Patrícia, se apresenta. Tá ouvindo, Patrícia? Será que a Patrícia não está ouvindo? Está ouvindo agora? Tô. Tá resolvendo cair agora, toda hora. Tá. Então, meu nome é Patrícia de Oliveira, tenho 45 anos, é aqui de São Paulo mesmo, capital. Eu escrevo desde os 12 anos, só que só a partir do ano passado eu comecei a mostrar para todo mundo, com contos, participando de antologias. Agora, se Deus quiser, esse ano pretendo lançar o meu primeiro livro solo e faço parte da curadoria do Prêmio Ecos, convidado pelo nosso idealizador, o Wellington, onde a Bia também é curadora, né, Bia? A gente fez junto o trabalho, que é tão gostoso esse prêmio para autores nacionais. E também tem um canal no YouTube chamado... olha o troféu ali, que lindo! Tem um canal chamado Derivados da História, onde eu resenho os livros, séries e filmes. A maioria é suspense, é thriller, é policial e terror. E é isso.
Eu sou inscrita no seu canal, te acompanho. Né? Eu já vi seu comentário lá, verdade. Sim. Também a gente se encontrou lá no dia do prêmio, né? É verdade. Prêmio Web. Foi bem legal. Foi. É isso, gente. Agora, Nath Gomes. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Natália, escrevo como N. Gomes, sou de São Luís do Maranhão, tenho 24 anos, sou escritora de Vítimas do Amor, Caçador, Confissões de uma Garota em Crise e Caso 866. Bom, então vamos às perguntinhas, né, que o povo quer saber, eu também quero, né? Vou fazer a primeira pergunta para a Jéssica. Da onde, Jéssica? Oi. Eu vou perguntar para você. Da onde vêm as inspirações para criar o suspense? De noticiários de jornais, fatos reais, ou a ideia simplesmente vem e você desenvolve a história? Eu sou muito fã de cinema, então eu acredito que, da minha parte, as minhas inspirações eu tiro muito dos filmes clássicos de terror. Desde do primeiro Drácula, desde Nosferatu. Então eu pelo menos procuro me inspirar nessa parte mais cinematográfica da coisa, para criar atenção justamente com essas cenas clássicas de terror. Eu gosto muito do terror mais clássico, então eu me inspiro muito nessas cenas que já vêm desses clássicos mesmo do terror. Eu tiro daí minhas inspirações. Deixa eu ver, então, alguém quer dar uma opinião aí sobre o que a Jéssica falou? Onde tira as ideias, se vem de algum... Eu aqui. Assim como ela, também amo, minha inspiração maior vem de filmes e séries também. Eu acho que a gente capta o sentimento da cena ali visualmente e replicar, às vezes, a nossa própria cena no livro fica muito mais visível, muito mais sentimento que a gente tem através disso. Então, eu também me inspiro muito em filmes e séries. Fala, Primeira coisa, eu acho que eu moro em São Paulo, então eu acho que a gente já tem aqui a inspiração pronta entregue para a gente, né? E sem contar que, assim, você tem esses programas sensacionalistas, né, que todo mundo fala, que só tem tragédia, aquela coisa. De certa forma, para mim, isso me ajuda bastante. Eu trabalhei muito tempo em jornal e era aquelas notícias, assim, que se você torcesse, o jornal saía sangue. Então, isso acho que foi me dando uma bagagem, assim, para que hoje eu consiga buscar, né, as coisas que eu li ou que eu encontrava lá atrás para fazer as histórias. Sem contar que, assim, se você me perguntar qual é o meu programa preferido, é o Investigação Discovery. É o meu canal. Eu adoro. Eu acho que todo autor de suspense policial tinha que assistir. É verdade, muito bom, eu adoro também. Então, agora eu vou fazer outra pergunta para Marília. A Marília que saiu, né, gente? Eu estou toda confusa aqui. Wellington, vou fazer para você, então. Você gosta de ver o leitor sofrer, de provocar aquela sensação, né, de desespero, de angústia? Você se acha um pouco psicopata? Sim, eu adoro isso. Eu acho que se o leitor não sofrer com o meu livro, eu acho que eu não passei a mensagem que eu queria. Rola até uma brincadeira assim com os meus amigos, colegas autores também, que eles falam que eu acordo toda manhã para matar. Então, tipo, é como ir na padaria comprar um pão para mim. E eu acho que tem que ser, porque se você passa uma proposta de um assassino, de um serial, eu acho que se você não recebe isso do leitor, dele falar para você que ele sentiu a morte daquele personagem, que você não deveria matar, que ele ficou pensando nisso depois. Do teu pecado, eu recebi uma mensagem de uma leitora e ela me falou que ela ficou assim durante 2 horas olhando para o teto, pensando no final do livro. Então, assim, se você não passa isso, eu acho que de que valeu você escrever toda aquela história, você matar os personagens? Uma coisa que eu privo muito quando eu estou escrevendo todo assassino não pode matar em vão.
Ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma razão, para que no final o leitor fale assim, ele não fez o certo, mas ele tinha o motivo dele. Porque matar só por matar, para mim, eu acho que é muito vago, entendeu? Então, eu acho que tem que ter Então, isso. porquê, né? Um porquê do fato ter acontecido, né? Justamente. Aí, quando você recebe isso do seu leitor falando, pô, eu sofri, eu fiquei, né? Eu acho que essa é a melhor resposta de que seu trabalho deu certo. Como eu escrevi terror, né? Tá, agora vai sair, né? O selo Dark, né? Eu também, as pessoas que leram, a primeira coisa que eu perguntei, sentiu medo? Porque o intuito é sentir medo, né? A gente fica com essa... O terror é pior ainda. O terror é pior ainda, né? Você tem que causar um medo na pessoa, senão, né? Alguém quer completar? Quer falar mais alguma coisa? Quem perdoa é Deus, o Wellington não perdoa, não. Fala, Patrícia. Então, queria falar justamente isso. Um suspense sem o nervoso, sem a tensão, não é suspense. Eu lembro muito que desde criança ela falou de livros clássicos, de terror clássico. Eu lembro de suspense clássico que era o Alfred Hitchcock. Aquele medo que ele causava, aquele nervoso, suspenso e aquele final surpreendente. Ele nunca deixava aquele final óbvio. Era sempre uma surpresa. Então isso conta demais num suspense, no terror, no policial, aquele medo, aquela angústia que o personagem está sentindo, que ele vai narrando, principalmente narrado na primeira pessoa. Quando ele fala que está sentindo, que está com as costas, sentiu frio na espinha, está suando, está tremendo, não consegue andar, tem tontura. Isso, já teve vários livros que eu li assim, e eu prendi a respiração junto com a pessoa. Eu só sentia que dor de cabeça, né? Eu só sentia que eu estava com a respiração presa depois que eu soltava. Falava, nossa, eu estava com a respiração presa, de tão tensa que você fica. Isso é a melhor sensação em uma história. Seja filme, livro, série. É essa a minha visão aí do suspense, que eu adoro sentir isso. Esse nervoso é uma delícia. A Bia quer falar? Pode falar, Bia. Então, eu ia complementar aquilo que a Patrícia acabou de falar na hora que eu entrei. Que o suspense é aquele que deixa a gente ter o coração acelerado, tem que ter, porque senão não é suspense, né? Eu digo que quando a gente assiste, eu assisto esses mais antigos, que dá até um comichão na perna, a perna fica tremendo, assim, tem que ser, senão não é suspense. Eu acredito que a inspiração, a minha, né, no caso, né? Eu assisto muito também algumas coisas policiais e também eu vejo coisas aleatórias do cotidiano, né? Eu vejo uma situação e eu falo, se essa situação virasse para tal lugar? E ali vai, eu escrevo em cima disso, né? Fatos reais. Eu acredito que isso inspira bastante, né? Pode falar. Ela falou ali sobre o Hitchcock, e é exatamente o que eu estava tentando dizer. O Hitchcock é maravilhoso. Psicose foi um filme que revolucionou, e eu uso muito do Psicose no meu livro. Apesar de nem ser sobre um psicopata, ainda assim tem aqueles resquícios que ele deixa, que a gente sempre vai acabar usando. Acho que ele revolucionou de uma forma muito grande. E o suspense e o terror, o que eu gosto muito de filme de suspense, ou livro de suspense e de terror, são os plot twists. E até eu não sei se o Wellington chegou a ler o meu, que ainda vai sair, mas eu gosto muito de colocar o plot twist ali no meio. Eu preciso, se não tiver plot twist para mim, não valeu de nada. Eu adoro. Para mim, se eu vou julgar se é bom, se o plot twist for bom, sabe? Eu adoro aquela reviravolta, aquela coisa meio que deixa você pensando, sabe, no que acabou de ler, e aí você volta as páginas e percebe, caramba, tava ali na minha cara o tempo todo e eu não percebi. E o Alfred Hitchcock tinha muito nisso no Psicose. Psicose foi maravilhoso. Ele, se você reassiste depois que você sabe do plot twist, você começa a captar os sinaizinhos que ele deixou ali no meio do filme e ninguém percebeu. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana dos livros de terror e de suspense, o plot twist. Alguém mais quer falar?
Pode falar, Átila. Eu queria até dizer que eu concordo, principalmente com esse último depoimento, porque para mim o suspense com a surpresa e com o plot twist ele é essencial. Até porque eu pendo um pouquinho mais pro lado policial, né? Eu sou o meu primeiro contato com a escrita que eu me lembro assim da minha adolescência foi com a Agatha Christie, que é a rainha de enganar a gente, né? A gente lê os livros dela, a gente nunca sabe o que vai acontecer naquele final. Eu até falo que para um autor me ganhar, ele tem que me fazer de trouxa. Se o autor não me faz de trouxa, ele não me ganha. Então eu procuro até transmitir isso nas histórias que eu faço também. Eu gosto de dar essa enganada, assim, de dar uma virada na história que estava ali o tempo todo, mas que não foi possível de enxergar tão claramente. Aí quando você chega no final, que fica explícito aquilo, eu gosto de fazer isso, que fica explícito, que você vê que você deixou passar aquelas pistas, e isso se reflete também nos livros que eu gosto de ler. Alguém mais quer falar? Não, né? Quer falar? Então, vou fazer uma pergunta para Nathani. É Nathani, né? Nathani. Nathani. Minha mãe, gente, a minha mãe, ela caprichou, meu Deus. Nathani, ó. Escrever um suspense leva tempo. Não, escrever um suspense leva tempo ou ele flui rapidamente? Como que é o processo da escrita? Porque tem autor que escreve rápido, outro demora mais, mas o suspense, ele exige um pouco mais do autor, pela minha maneira de pensar, né? Porque você tem que desenvolver vários parâmetros ali, né? É muita pesquisa, né? Eu acho que, assim, depende. Eu escrevo mais rápido. A minha característica, assim, de escritora é ter a escrita um pouco mais rápida. Então, quando vem a ideia na minha cabeça, vem como se fosse um filme. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, do início, no meio e no fim. Então, assim, eu sigo aquela linha de raciocínio até o primeiro exemplar ficar pronto. E aí começa o retrabalho, né? Da gente reler, da gente fazer novas pesquisas. Então, assim, por eu escrever rápido, eu costumo demorar em torno de 4 meses para conseguir trabalhar num livro de 400 páginas, mais ou menos. Então, assim, mas eu posso demorar mais por causa das pesquisas, porque é muita pesquisa. Porque, igual os colegas estão falando, se você não tem um plot twist para poder virar a história, para impressionar o leitor, não vale. O romance policial, ele perde a sua essência. Então, você precisa surpreender. Você precisa fazer o leitor... Eu gosto muito de fazer o leitor amar a pessoa errada. Ele se acostuma, ele se apega no personagem errado, e quando ele vai ver, olha o buraco, caiu. E aí, assim, eu escrevo rápido, então eu demoro em torno disso mesmo, 4 a 5 meses para terminar um romance. Mas, assim, a escrita mesmo, venho com os estudos, é muito detalhe, é isso que demora mais. Alguém quer completar? Falar alguma coisa? Então, vou fazer a pergunta para Natália agora, tá bom? Para escrever um suspense, você tem que ir deixando várias pontas soltas, né? Porque você tem que ir deixando pistas, várias pontas soltas, para só no final amarrar elas, né? Tem uma técnica, uma técnica diferente, alguma coisa, para ir deixando essas pontas soltas e amarrar só no final? Você não pode prender ela antes, né? Você tem que amarrar lá no final. Bom, geralmente eu coloco em cada capítulo, eu escrevo num caderno o que eu quero para cada capítulo, o que eu vou fazer com cada personagem. Tipo, como se fosse um scriptzinho básico. E eu vou anotando quais são os pontos que eu estou deixando que provavelmente o leitor não vai ver. Aquelas pontinhas soltas, para no último capítulo ou nos últimos capítulos eu já puxar todas essas pontas e começar a amarrar a história. É mais ou menos assim que eu faço. Alguém quer falar alguma coisa? Completar? Eu peguei meio andando ali, mas o George R. R. Martin, que eu sou uma grande fã, ele tem a mania de ele diz que ele é um jardineiro, então ele coloca o final que ele quer para os personagens, e o que ele vai fazendo é ir podando os galinhos da história para chegar nesse final que ele quer. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido das pontinhas soltas, ele ir colocando e podando cada coisinha para depois, no final, tudo se encaixar. Eu acho que eu gosto muito dessa técnica e é a técnica que eu uso.
a técnica do jardineiro, do George R. R. Martin. Porque eu acho que o suspense é o mais difícil de escrever. Eu posso estar enganada, mas eu quero muito escrever um suspense, mas eu tenho medo de, nem o Wellington falou, de não alcançar, né? Você tem que ir espalhando, né? Deixando aquelas pontas para as pessoas ficar, é esse, é aquele, chega lá no final, amarra tudo, né? Então, eu acho que, sei lá, se vocês fazem, que nem ela falou, né? Que ela usa o jardim, né? Que você falou, né? Que você vai amarrando tudo depois. Deixa eu ver. A Patrícia agora, vou perguntar para a Patrícia. Qual o método de organização que você usa para soltar as pistas e depois amarrar? É uma pergunta quase parecida, mas que método você usa para soltar pistas? Para deixar o povo instigado? Primeiro eu faço exatamente isso que a Nath falou. Eu crio cada personagem, vou anotando. Eu gosto muito de anotar em caderno. Vou fazendo o esboço. Primeiro o personagem, o principal, aí o secundário, aí aqueles que vão aparecer pouco, os que não têm tanta importância. Porque quando nasce uma ideia, ou eu me inspiro por alguma série, ou sei lá, qualquer coisa. Tem dia que eu acordo com uma ideia na cabeça. Já vem o final primeiro para mim. Nasce o final. Depois eu penso no começo. Já tem que fazer alguma coisa já entrando naquela veia, a pessoa sofrendo. Depois o meio vai vindo. E o método que eu uso não tem assim uma coisa certa. Cada história vai me levar de um jeito. Como eu ainda só escrevi contos, e todos eu tinha que terminar muito rápido, então eu tinha que amarrar o leitor já logo no início. Então, o que eu uso o método? Assim, aquilo que eu gostaria de ler, aquele medo que eu teria, aquela sensação de nervoso, de angústia, de suor frio. Esse método eu tenho que sempre colocar. E como ela falou também, tem que ter o plot twist. Você começar uma história mostrando que aquele é bonzinho e terminar com ele bonzinho, eu não gosto. Dá aquela enganada, deixar parecer sempre que tem um. Então, é mais ou menos isso. E eu gosto muito de deixar no capítulo uma ponta solta para continuar para outro capítulo. Mesmo nos contos, eu gosto de fazer parte 1, parte 2, parte 3, como se fossem pequenos capítulos. Então, cada história me leva de um jeito, mas toda história eu faço esboço, faço pesquisa, tudo tem aquela paciência. Às vezes eu demoro quase um mês para escrever um conto. Tem conto que eu já escrevi em 2 dias, outro eu levei 1 mês, por causa das pesquisas. Ou se vai dormir, no outro dia você acorda, não, eu vou mudar, não vou fazer isso. Então, mexe muito, assim, né? Você disse que tem o final pronto. Quando você vai escrever a história, você já sabe o final. Já. Até Já aconteceu agora, de mudar? Já. Você vai chegar e mudar? Já, mas pouca coisa. Já. Tem um, inclusive, que já está na Amazon, aí eu até comentei com ela, então eu falei, por que eu não fiz esse outro final? Nasceu uma ideia, agora eu dou do final. Aí ele falou, faz e coloca lá, com um novo final. Então, é muito melhor. É mais surpreendente. Quer falar, Wellington? Quer falar? Eu concordo faço mais ou menos igual a Patrícia, de certa forma, porque eu também gosto muito de escrever em caderno as características dos personagens, eu acho que aguça a criatividade, e criar um roteiro para esse tipo de livro, eu também acho muito interessante. Por quê? Quando você escreve o roteiro, você visualiza um geral do que você vai colocar naquele livro. Então, às vezes, você consegue ver uma falha ou alguma coisa ali no roteiro mesmo. Você vai dando uma olhada e já passa. Aí eu costumo fazer o meu roteiro no caderno, porque eu acho que a minha criatividade ela funciona melhor no caderno, não sei porquê. Mas aí eu escrevo no caderno o meu roteiro, e aí eu dou uma olhada. Eu não fazia roteiro quando eu escrevi A Área Militar, meu primeiro livro, eu não mexia com roteiro. Quando eu comecei a aprender com o roteiro, eu comecei a perceber o quanto que ele ajuda no processo mesmo de criação, para a gente não ter nada que passe batido, ou algum erro gritante, alguma coisa que depois vai dar muito mais trabalho para corrigir antes de lançar o livro. Acho essa ideia muito interessante.
Na sua história, você, quando começa, já sabe também o final? O final já está pronto? Sim, sim. Só que quando eu penso, a área militar é um exemplo bem clássico disso, que eu já tinha o início, o meio, o fim na minha cabeça, já sabia quem ia morrer, quem ia deixar de morrer. Na hora de escrever, as coisas foram mudando. É como se os personagens fossem falando com a gente. E aí, quem ia morrer não morreu, quem ia ficar vivo morreu. Foi uma confusão, mas ficou mudou. Fala, Hélio. Então, sobre essa pergunta que você fez sobre ser difícil escrever o suspense, eu acho que, assim, qualquer gênero não é fácil para você escrever. Eu acho que você tem que ter a sua pesquisa, você tem que se aprofundar. Eu sou muito chato porque eu sou muito perfeccionista, sabe? Então eu me cobro muito, eu acho. Então, para mim, eu não consigo escrever um livro assim muito rápido. Eu tenho que parar, eu tenho que voltar, eu tenho que ver as pistas que eu fui deixando pelo caminho, se eu fechei todas, porque eu tenho esse problema de achar que chega no final eu não falei todos aqueles segredos que eu abri, aquelas, sabe, no meio do caminho. Então, nesse ponto, eu sou bem chato. Então, eu demoro. Meu primeiro livro demorou 4 anos para ficar pronto. E esse último agora não, foi em torno de 5, 6 meses, mas o primeiro demorou bastante. E sobre manter um roteiro, eu costumo fazer isso. Eu não faço no caderno, eu faço no próprio arquivo mesmo. Já vou separando os capítulos, embaixo eu já coloco tudo que vai acontecer, porque eu acho que isso para mim é bem mais fácil. E tudo que eu escrevi, seja os contos ou os livros, eu nunca mudei o final, nunca mudei. Assim, eu tive a ideia já de começo, meio e fim. Algumas coisas mudaram no percurso para você poder fazer essa junção, né? Essa liga lá até o final, mas o final mesmo era sempre aquele que eu sempre tive, desde o começo. Você falou que relê várias vezes, e quando você relê, você muda? A história Sim, muda alguma coisa? algumas coisas sim, às vezes eu sempre acrescento alguma coisa que eu acho que ficou faltando, às vezes eu falo, não, isso aqui tá demais, eu acho que isso aqui é barriga na história, eu vou ter que tirar, porque quando a gente está escrevendo, você coloca tudo que vem na mente, né? Depois, quando você começa a fazer essa sua leitura, aí você vê, antes mesmo de entregar para as betas, eu faço isso, eu faço a minha leitura, porque eu acho que sempre tem alguma coisa ali para ser modificada. Quem mais quer falar? Quer falar, Átila? Eu só queria até concordar com o que a Nathalie falou, porque é engraçado porque com o Amor Partido, que é o livro que eu vou lançar agora, eu não fiz nada de roteiro, não escrevi nada no caderno, eu fui fazendo a Deus dará, né? E quando eu terminei o livro, eu demorei quase um ano para ele ficar pronto do jeito que eu queria. Porque eu tive que reler diversas vezes, arrumar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, fechar uma ponta ali, outra coisa ali, até ele ficar redondinho do jeito que eu queria. E agora eu terminei de escrever um outro livro, que é A Garota que Confiava Demais, que eu acabei de terminar de escrever, e esse eu já fiz o contrário, fiz exatamente dessa forma. Eu sentei primeiro, coloquei no caderno tudo que eu queria em cada capítulo, tudo que eu esperava de cada personagem, e quando eu finalizei ele, não me deu tanto trabalho assim a parte de revisar, reler o livro, fechar o que não tinha fechado, porque tinha ficado tudo redondinho. Então acho que realmente essa técnica da gente sentar e colocar tudo antes, se planejar, né? É muito melhor para o livro, muito melhor para a gente, e acaba até a história terminando mais rápido. Mais organizado. Vale. Isso. Quem mais quer falar? Não? Bia, Beatriz, o que não pode faltar em um livro é ele ter um bom suspense. O que não pode faltar no livro? Ai, aí você me pegou. Aí você me pegou, porque como eu escrevi poucos contos, assim, suspense, eu acredito que o que não pode faltar é os detalhes que deixam o leitor mais cativante, né? Que nem recentemente eu escrevi um que uma pessoa lendo e falou assim, olha, você colocou o cheiro de ao entrar na casa. Eu acho que esses detalhes, essas características, elas enriquecem muito, né, a escrita, e o leitor também ele fica visualizando. Eu, como leitora também, quando eu leio,
e vejo que ele começa a descrever as coisas, eu começo a imaginar. Eu acho que o leitor ele precisa disso, né? De ter essa descrição nessa reviravolta do suspense. Alguém mais quer falar? O que não pode faltar num livro de suspense? Fala, Patrícia. Oh, caramba, bem agora. Caramba, é só eu querer falar, o negócio trava. Pronto. Então, eu acho também, detalhes é muito importante. O angustiante, tanto o que o personagem está sentindo, como os cenários. Claro, em primeiro lugar, para mim, é o plot twist. Para ser um suspense bom, tem que ter aquela reviravolta, aquele final que você fica, hã? Não acredito, a pessoa me enganou. Você ser enganada no livro é delicioso. E assim, um suspense, um terror, cheiro de mofo, aquela coisa molhada, aquele lugar sombrio, escuro, som de passos, meu, é perfeito. Eu adoro. Um chinelo arrastando no assoalho. Oh, que delícia! A gente enxerga tudo. Nossa, ou até uma história mais legal. Eu entrei no café. Com certeza você tem o cheiro que você sentiu ali. Se o ambiente é iluminado, se o ambiente está com aquele cheiro do café fresco ou tem cheiro de gordura velha. Não importa. Tem que ter. Né? Não é, eu adoro, tem que ter. Mas o plot twist, para mim, é em primeiro lugar. Alguém mais quer falar? Eu acho que também não pode faltar, em um livro de suspense, pontinhos que indiquem a postura do antagonista, por exemplo. Tem livros que a gente pega e vai ler, né, pega um romance policial ou um thriller, e a pessoa que é o assassino da história, ela não dá absolutamente nenhum pontinho durante o caminho para revelar aquilo. Aí depois o autor revela aquilo de uma vez. Então eu acho que a gente precisa ter essa sensação de ser enganado mesmo. Mas, porém, quando você for reler o livro, você encontrar esses pontinhos das características dessa pessoa que levam a ele a chegar naquele ponto. Eu acho isso incrível quando eu pego um livro para ler. Aqui, eu tô até com um aqui Os Crimes do ABC, da nossa rainha, né? Todo marcado. Então, eu acho muito importante, quando você vai reler o livro, você fala, gente, tinha isso aqui mesmo, olha aqui, isso aqui é um sinal. Coisas desse tipo, eu acho muito incrível. Fora tudo que as meninas falaram, que com certeza é o que a gente não pode faltar. Alguém mais tinha acenado? Átila? Pode falar, Átila. Eu até trouxe um aqui também, na Turne da Rainha, ó. A Casa Torta, que esse pra mim é sensacional. Esse livro ela me fez de trouxa num nível que eu peguei meu certificado nesse livro, não é possível. E ela realmente, a Agatha faz exatamente isso que você falou. Ela vai deixando todas as pistas ali, só que você não enxerga. Ela escreve de uma forma que ela faz você pensar numa coisa, mas ela tá mostrando a coisa que é certa e você não se toca daquilo que ela tá falando que é o certo. E é o que acontece nesse livro, é o que acontece no ABC. Ela tem esse dom de dar as pistas pra gente, esfregar as pistas na nossa cara e a gente não vê. Tem outra pessoa que queria falar? Nath, você não queria falar, Nath? Oi, ainda falando dos detalhes, o importante de deixar os detalhes bem claros para o leitor é que ele consegue se imaginar dentro da cena. Assim a gente consegue, de fato, surpreender ele. E gosto muito quando, nas minhas histórias, de fazer os meus leitores se apaixonarem pelas pessoas erradas. Então, geralmente, eu faço eles se apaixonarem, gostarem bastante daquela pessoa que vai ter aquela reviravolta, vai ser aquela pessoa que vai ser cruel na história. Sim. Levar o leitor a viajar na história, né? Daiane, você não se apresentou, né, Daiane? Tá ouvindo, Daiane?
Nós não estamos te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Alguém está ouvindo a Daiane? Está com um probleminha aí, Daiane. Não estamos ouvindo. Não saiu, daqui a pouco ela volta. Bom, essa é uma pergunta que a minha sobrinha de 15 anos pediu para mim fazer, não esquecer de fazer essa pergunta, tá? A Lorena, minha sobrinha. Qual critério o autor escolhe o personagem que vai ser o vilão da história? Como que vocês determinam? Vai ser esse ou vai ser aquele? Quem quer falar primeiro pode falar, não é direcionado a ninguém. Quem quiser falar... Então, os meus personagens, as minhas histórias, elas chegam para mim de uma forma diferente. Chegam aquele momento que o livro vai ter aquele grande impacto e eu começo a pensar no restante da história. Então, naquele primeiro momento, já vem o personagem que vai ser o vilão. Eu já olho assim, aquela pessoa que vai estragar tudo, vai fazer a história andar e é com ela que eu vou ter que fazer as pessoas gostarem e ficarem loucas porque ela era o grande vilão. Então, comigo acontece assim, quando a história já chega para mim, já chega o vilão, não tem um ponto específico, nem vou pensar assim que vai ter um momento ou algum dos personagens vão se transformar no vilão. Não, o vilão já vem pronto. Já vem pronto. Quem mais? O Wellington, fala aí, como que você escolhe o seu vilão? Então, para mim, assim, geralmente quando eu tenho a ideia da história, ela já vem pronta também, como eu te falei, que ela vem o começo, o final, o meio e o fim, e eu já tenho essa coisa de como ela falou, qual vai ser o plot twister, sabe, assim, o máximo, o que vai ser o boom da minha história. E aí eu fico pensando qual é o personagem que eu vou conseguir esconder melhor, qual que ele pode trilhar para um caminho, como foi falado aqui, a gente tem que deixar algumas pistas, alguns pontos de que, assim, ele não matou por matar, ele não estava ali, ele tinha essa já, desde o começo, eu dou aquela pista de que ele podia ser aquele assassino, que ele tinha essa má índole, só que a gente não percebeu, porque ele foi ali escondido, ou porque a gente focou em outro e aquele ficou despercebido, então eu fico procurando, assim, qual que cabe melhor com o que eu quero contar, de todos os meus personagens. Mas geralmente eu já tenho ele quando eu começo, assim, ele já vem para mim, ó, esse aqui vai ser o vilão, ele vai ser o vizinho, o marido, o tio, eu já tenho isso pronto, entendeu? Já vem para mim quando a história se forma. Sim. Quem mais quer falar do vilão? Pode falar? Eu acho que o importante, né, igual o Wellington falou, é o importante você ter um porquê. Por que ele é o vilão? Por que esse meu personagem é o vilão? O que aconteceu? É baseado em alguma coisa? Faz sentido? Quando eu escolho um vilão para os meus livros, quando, né, eu vou criar a história, ele já vem automaticamente. Mas aí eu penso no motivo, para ele ter um motivo, uma causa, o que é, por que ele é assim, o que aconteceu. E aí nasce e ele vai se moldando de acordo com a história. Então, acho que vem assim meio de repente, a gente vai moldando a história desse personagem, os motivos, o porquê, a família, o que tem no fundo, o que tem por trás. Aí eu acho que isso que é o mais importante, ter motivo, que é igual ele tá falando, não é, quando é do nada por nada, não tem graça. Jéssica, pode falar. Eu acho que a gente entrou num consenso aqui, porque para mim também o vilão ele tem que vir já quando você tem o plot ali da história, você já tem o vilão junto. Eu acho que tão importante quanto o protagonista, o vilão ele é muito importante. Então para mim quando eu começo eu já sei exatamente quem vai ser o vilão, porque ele já vem ali já de começo. Então eu só tenho o trabalho mesmo de pensar nas motivações dele e criar as características dele, mas ele já chega para mim assim, já pronto, já junto com a história, já. Acho que é unânime, né? Todo mundo já vai escrever a história, o vilão já é lá o primeiro personagem.
Tá ouvindo, Daiane? A Daiane tá ouvindo a gente? Fala, Daiane. Tô ouvindo. Agora nós estamos ouvindo também. Eu falo, um Instagram literário, comecei há uns 2 anos, né, divulgando minhas leituras, fazendo divulgações, fazendo parcerias, né, com a Fran. E Parceira da Fran. Ela é muito gente boa, gente. A parceira excelente. Obrigada. Eu adoro suspense. Eu acho que mexe com o nosso psicológico, né, durante a leitura, e faz a gente também querer descobrir quem é o vilão, o assassino. Eu gosto muito do gênero. E eu acho que todos os autores que escrevem esse gênero estão de parabéns, porque é difícil escrever, né? Precisa de muita pesquisa, tem que elaborar bem a história, testar, né? Não deixar pontas soltas. Então, estão de parabéns. Deixa eu fazer outra perguntinha, então. Quando vocês terminam de escrever a história de vocês, dá aquele medinho de não ter ficado tão boa, de não agradar o leitor, de não provocar aquela sensação, né? Eles não gostarem do vilão? Dá aquele medinho? Pode falar, Nath. Metade de mim é medo, metade de mim é pânico quando eu acabo o livro. Gente, dá muito medo. Eu fico com muito medo de falhar como no romance em geral, de ter alguma ponta solta. E é por isso que eu acho as betas, né, nossos betas, pessoas muito importantes na vida do escritor, gente. Porque elas pegam coisas que, assim, os leitores poderiam pegar e às vezes vai para uma avaliação ou vira alguma coisa que você talvez não goste. A beta tá lá para auxiliar a gente nesse momento de pânico aí, mas tem esse medinho. Eu acho que a gente compartilha desse medo aí, gente. Alguém mais quer falar? Pode falar, Jéssica. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu lancei o Pecatum Meu primeiro no Wattpad e agora ele foi retirado porque vai ser publicado. Mas lá de começo, então, eu tive o feedback dos leitores sobre o final. E como o final é aquela coisa assim, que não é mastigada, é um final em aberto, e que as pessoas ficam assim, meu Deus, o que está acontecendo? E talvez a plataforma tenha dado como é que eu posso dizer? Meio que todo mundo tá acostumado com aquele final mastigadinho, sabe? Aquele final, tipo, viveram felizes para sempre. E todo mundo tá esperando um finalzinho assim doce, um finalzinho assim. E não, meu final é um final agridoce. Então eu percebi que muita gente, meu Deus, queria me crucificar. Cadê o segundo livro? E, meu Deus, não pode acabar assim. E eu, gente, infelizmente é isso aí. É só isso que eu tenho. Eu não vou fazer outro livro. Cogitei, sabe? Comecei a escrever e eu vi que não ia rolar, porque quando eu tive a ideia, o final já veio para mim, então tinha que ser aquele final, não podia ser diferente. Então, mesmo com o feedback de algumas leitoras lá do Wattpad, algumas gostaram muito e outras ficaram, meu Deus, não pode acabar assim. Ainda assim, eu preferi deixar o final daquele jeito, porque eu acredito que era a essência da minha ideia. Se não fosse aquele final, não podia ser a minha história, então eu tive muito medo, tenho muito medo, mas ainda assim eu acho que quando o final vem pra gente tem que ser aquele ali, sabe? Também tenho medo. Quando eu terminei meu livro, eu passei para minha filha ler, a Fran, né? Não deixei ninguém ler antes dela e depois a minha irmã. Aí depois eu deixei o pessoal ler. Eu fiquei com muito medo de não atingir o que eu queria, de não passar o medo, né? Das pessoas, porque um livro sobrenatural, um livro de terror que não passe medo, né, não tem lógica de existir, né? Eu acho que não é todo mundo, mas muitos autores têm. Alguém mais tem medo ou ficou tranquilo?
Tem também. Quer falar, Átila? Pode falar? Eu ainda não tenho muita experiência na área, né? Que vou lançar o primeiro agora, mas que eu tô me tremendo todo, eu tô, viu? Porque o negócio tá. Quero ver como vai ser a recepção. Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tô tendo um ataque de tanto que eu me tremo, mas vamos que vamos, né? Mas eu li seu livro, é muito bom, viu? Obrigado. Muito bom. O meu também está no forno, né? Ainda não saiu, tá só em e-book. Eu não fico com medo, fico apavorada. Não tem como a gente não tremer ou então o coraçãozinho ficar meu, é impossível. Então eu acredito que para todo mundo acho que essa situação é complicada mesmo. É, né? Todo mundo fica com medinho, né? Coraçãozinho na mão. Quer falar, Wellington? Ó, como eu falei, se você procurar no dicionário a palavra insegurança, minha foto tá lá ilustrando. Então, assim, eu sou totalmente seguro. Eu termino, eu mando para a Beta, eu mando para minha irmã, que é uma pessoa que lê também. Eu fico relendo, se perguntando se é esse o final mesmo, se tem que ser assim. Mas eu acho que quando a gente tem aquela coisa, a gente tem a história, já tem o final, é arriscar, né? Você tem que arriscar porque você não sabe, né? Lógico que vai ter gente que vai achar que não, podia ser melhor, podia ser diferente, mas eu acho que isso assim, o livro, você tem esse coisa, o final tem que ser seu, não pode ser, por que você não faz o final assim, né? Eu acho que tem que ser o teu, você tem que moldar do seu jeito, né? Sim, eu acho que você pode, eu ouço bastante, lógico, não estou falando que eu não estou aberto às sugestões, né? Eu ouço bastante aquela coisa, mas eu acho que você fazer o final do livro, eu acho que isso é tão pessoal para o autor, é tão assim seu, tão único, que tem que ser o que você pensou, né? Independente se não gostar, fazer o quê, né? Corre e escrever um outro e esquece aquele. As dicas a gente pega para o próximo, né? Isso. Aquele deixa daquele jeito. Isso, aquele você finge, deixa para lá e começa a divulgar um novo livro. Qual autor inspirou vocês a escrever suspense? Pode falar, quem quer falar primeiro? Pode falar, Patrícia. Dá até medo de começar a falar que o negócio vai cair, né? Se eu cair, vocês já me desculpem. Bom, como eu estava falando, desde criança, eu sou apaixonada por Alfred Hitchcock. Então, eu falava, um dia vou escrever uma história, lógico, não é assim igual ele, mas com as coisas, né, os enredos, a premissa de passar medo. Aquela coisa angustiante, que eu adoro que a pessoa fica apavorada. Então, até eu adoro ficar apavorada. Então, se aquilo não me convenceu que eu estou escrevendo, eu deleto tudo, porque como todo mundo, né, unanimamente insegura, medrosa, apavorada, tem pânico do que está escrevendo, do que as pessoas vão ler. Como eu escrevia desde os 12 anos e só com 44 que eu fui deixar o povo ler, é tudo medo. E a inspiração é todos esses autores, Stephen King também, que sempre tem um enredo maravilhoso. Maravilhoso. Os enredos do King, eu fico doida, apaixonada. Mas é isso. Átila. Te cortei, desculpa. Não, pode. Eu tenho 4 grandes inspirações, né? A primeira é a Agatha Christie, que eu já falei. Eu me inspiro muito nas obras dela, faço coleção, inclusive, dos livros dela, porque eu sou doido por essa mulher. Uma outra autora que eu gosto muito é a Gillian Flynn, que é a autora de Garota Exemplar. Eu acho que ela tem aquela pegada de criar uma tensão a cada capítulo incrível. Eu acho que ela consegue entregar isso muito bem. Não tem um capítulo dela que ela não encerre com aquele gostinho de quero mais. Eu acho isso muito legal nos livros dela. Eu gosto muito do Dan Brown também, apesar dele não ser tão voltado assim para essa área do suspense policial, mas ele tem uma pegada na ficção, assim. Ele tem até um pouquinho de suspense também, e tem essa pegada que a Gillian tem também, da atenção a cada capítulo. E tem um autor nacional que eu também gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, que é o Rafael Montes. Ele escreve bastante livros de suspense, na verdade ele tem até um de terror, que é o Vilarejo. Eu sou apaixonado na escrita dele, eu acho que a escrita dele é muito fluida, assim, é uma escrita gostosa de ler.
Tem alguns livros que às vezes você vê que por mais que a história seja boa, às vezes a escrita é tão rebuscada que você acaba demorando um pouquinho para ler. E o Rafael Montes não, ele tem uma escrita tão gostosa que você devora os livros dele. Dá até raiva que ele demora um pouquinho para lançar livro, e aí você termina em 2, 3 dias o livro dele, você já quer outro e tem que esperar até ele lançar outro livro. Alguém mais quer falar? Pode falar? Pode falar? Pode. Então, gente, eu comecei a gostar desse tema, mas vendo televisão, né? Começando lá no Linha Direta, sabe? Que passava na Globo. E também sempre fui fã de investigação Discovery. E aí, quando eu comecei a conhecer a literatura mesmo, né? Suspense, policial, Agatha Christie também, encantada com ela. Rafael Montes, acho ele sensacional. Harlan Coben também, eu amo os livros desse homem, gente. Sou apaixonada, inclusive, tô até trouxe umas colinhas aqui do lado, né, querida? Eu tenho. Quando eu comecei, não parei, mas assim, meu primeiro contato mesmo foi através de TV, de séries, de filmes, que aguçaram a minha vontade para escrever esse tipo de temática. Jéssica? Eu diria que o Sir Arthur Conan Doyle me influenciou muito, mas eu gosto de dizer que o Peccatum Meu tem aquela coisa meio inspirada na Lauren Kate, e aí ela trouxe aquele universo mais gótico, junto com romance, mas com os tracinhos do James Wan, que é um diretor de terror. Então eu coloquei um pouquinho das características dele ali no meio para deixar um pouco mais sombrio, mas trabalhei muito nas inspirações da Lauren Kate, eu gosto muito dela. Alguém mais quer falar? Eu já gosto muito de Harlan Coben, que nem a Nathani, e James Patterson. Eu acho que quem me introduziu nessa parte do suspense, do policial, foram esses autores. Então, eles, para mim, são incríveis. Tanto que tem um deles, eu não vou mostrar porque tem um monte, mas a caça do James é perfeita. Cilada também são incríveis. São os meus favoritos. Arte? Gente, já ia falando de tio James, porque ninguém tava falando dele. Ele é incrível, eu amo esse autor. Foi um dos que me trouxe bastante para puxar um pouco para o suspense. Eu amo todos os livros dele, tio Harlan, são maravilhosos. Leiam bastante, porque ele é incrível. Os personagens que vocês criaram, tem um que foi mais forte, que foi além do que estava programado? Você programou uma coisa e ele foi mais além? Teve algum personagem assim, de vocês? Fala, Jéssica. Bom, o Salpsan, que é o demônio da minha história, eu tinha pegado assim meio por cima, e eu descobri que ele era filho de Lúcifer segundo o Evangelho de São Bartolomeu. E aí eu fui buscar em texto perdido da Bíblia para saber quem que era esse demônio que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu me interessei pelo fato dele ser filho do tal, e aí eu pensei, dá para trabalhar muito em cima disso. Mas a história assim, inicial era só para a gente fazer assim, seria um romance mais quente, e aí seriam pouquíssimos capítulos ali, só uma coisa mais quase 50 tons de cinza, assim, sem muito aprofundamento nele, sabe? Mas eu fui notando assim, no próprio personagem, que, gente, é um demônio, quantos anos ele tem, eu não sei. Então eu tive que criar uma mais profundidade assim no personagem, entender que ele estava numa existência vazia e eu ia ter que me aprofundar muito mais nele e não fazer um negócio assim, só um estereótipo assim, um demônio que só faz maldade e coisa desse tipo. Eu tive que ir aprofundando melhor ele e eu acho que o resultado ficou muito bom, eu amo ele. Muito bom. Nath? Uma das minhas personagens que me surpreendeu bastante foi o caso da Detetive Marks, porque ela foi criada apenas para um conto. Ela ia aparecer só naquele conto e pronto. E ela acabou se crescendo muito, e os leitores acabaram gostando muito dela. E ela apareceu em O Caçador, ganhou o próprio livro dela, então foi um personagem que surpreendeu completamente. Eu não tinha nenhuma ideia de que ela ganharia destaque. E ela me surpreendeu e se tornou uma das personagens que eu mais amo. Alguém mais quer falar?
Pode falar? Pode. No meus foram 2 personagens, gente, que foram exatamente a mesma situação. Eram personagens que iam morrer, né? Estavam predestinados a morrer, e aí eu não consegui, eu me apeguei muito a eles. É um dos meus comandantes no meu livro Área Militar. Inclusive, igual como a colega acabou de falar, também vai ter o livro 2 através desse personagem. E o segundo personagem é um cachorro, ele é um pincher do meu livro O Tenente, ele se chama Smeagol. E, gente, o que eu percebi de ter poupado esses 2 personagens é que desses meus 2 livros, esses 2 personagens são os mais falados, eles não são os principais. A maioria, todas as resenhas citam esses 2 personagens, os meus leitores se apaixonaram por eles, e eu fico só me perguntando o que aconteceria comigo se eu tivesse matado esses 2. Eu acho que eu não jaz, Nathani, não estaria aqui mais. Eles roubaram a cena. Fala, Átila. Eu costumo até brincar que às vezes eu não sei se eu escrevo ou se eu transcrevo, né? Porque eu tenho um negócio com os personagens que eles conversam muito comigo. Às vezes eu desenho uma coisa para eles e aí eles vão vindo cheio de ideias na minha cabeça e vai surgindo coisas novas para escrever. E quando eu vejo o personagem já ficou muito mais complexo do que eu pensava que ele ia ser. E um destaque que eu queria falar, que é uma das personagens de Amor Partido, que é a Juliana, que é uma médica, que na concepção inicial da história ela ia ser somente isso, uma médica que ia fazer um papel de mãe para o protagonista, mas não era a mãe dele. E quando eu fui escrevendo a história, para mim ela foi tendo uma importância tão grande, para mim mesmo, sem passar para nenhum leitor, que eu acabei desenvolvendo uma história para ela que não estava na ideia inicial. E ela acabou se tornando uma das protagonistas, sendo que não era para ela ser uma das protagonistas, era para ela ser uma figurante qualquer no livro. Então é muito engraçado isso, porque tem sempre, né, esses personagens que acabam se tornando muito mais, e eu tenho também esse exemplo para passar para vocês, que é a Juliana. Alguém mais quer falar? Vamos perguntar para a Daiane, que está ali quietinho, olhando. Teve um personagem que você leu, né? Porque você é leitora, você leu e ficou assim encantada, foi mais do que você esperava? Oi, eu sou tipo de leitora que escreve muito e para gravar nomes é complicado. Eu não consegui gravar nomes direito, tenho essa dificuldade. Mas, assim, tem um livro eu não lembro o nome, do Harry Potter, que é esse, Não Conte Pra Ninguém. Eu esqueci o nome do personagem, mas, assim, eu não lembro o nome dele, mas ele me encantou muito, né, a história dele, toda a trama, eu achei muito boa da história do livro, só que assim, também estou impressionada. Então, se puder ir, se eu puder me citar e falar o nome do personagem, eu falo. E os personagens conversam com vocês? Tipo, vocês estão com a história pronta e, de repente, no meu caso, acontece muito quando eu estou dormindo. Eu acordo, estou escrevendo meu segundo livro, com os personagens falando, olha, escreve assim, eu quero fazer isso, tal. Acontece isso com vocês também, ou só eu que sou a louca? Fala, Jéssica. Eu tinha uma brincadeira com as minhas leitoras quando eu estava publicando ainda no Notepad, que era que o Salpson não estava falando comigo, então não tinha como eu atualizar capítulo nenhum. Então, se ele não falasse comigo, não tinha... Porque a história toda, na verdade, ela é narrada pela Greta, né? Que é a personagem. Mas quem falava comigo era o Salpson, era ele que ditava as regras ali. Alguém mais? Fala, Nath. Eles falam, viu, gente? Nossa, e como... Ah, tá, desculpa, eu trombei alto, Nath. Pode falar, Nath. 2 Nath juntas daí. Os meus personagens, eles têm a mania de não só falar comigo, eles aparecem na minha frente, então eu fico parecendo uma doida sem saber se eu tô de fato na realidade ou se eu tô dentro do livro. Então,
Às vezes eu sinto o cheiro da cidade, eu sinto o personagem, tipo, gente, quando é romance, então, eu choro horrores. Eu tô lá, tranquila, quando do nada eu começo a chorar. Né? A pessoa não é muito normal, gente. Eu escrevo me dá dor de cabeça, porque eu começo a sentir a cena, me dá dor de cabeça. Fala, outra Nath, agora. Isso é mais ou menos à noite. Geralmente é à noite. Nath do céu, que medo! Então, os meus personagens, eles aparecem muito quando... sempre quando eu tô com a mão molhada, que não dá pra notar, é quando eu tô tomando banho ou quando eu tô lavando vasilha. Eles começam a falar na minha cabeça, e a história, às vezes, já tava montadinha, aí vem uma coisa nova, eu falo, ai, meu Deus, eu vou lá mudar, eu já corro pra anotar, é um Deus nos acuda. Então, eles falam assim, aonde a gente vai andando, às vezes a gente não tá pensando em nada, pum, vem uma ideia, assim, deles falando, é muito incrível essa dinâmica dos personagens, como que aparecem várias personalidades, vários jeitos, várias manias para vários personagens de um livro só, diferente, tudo saindo de uma cabeça só, né? Wellington? Então, eu falei já que eu sou perfeccionista, que eu sou inseguro, agora eu vou falar que eu sou doido. Porque eu geralmente, assim, eu converso muito com os meus personagens. Eu saio na rua, eu fico procurando nas pessoas, tipo assim, será que ela ia se vestir assim? Será que ela ia falar desse jeito? Será que ela ia se comportar assim? E com o meu primeiro livro, eu tive uma experiência assim, meio doida, porque eu escrevi uma cena para uma personagem, e nessa cena ela tinha que ser culpada por um monte de coisas e tal. E ao mesmo tempo que eu escrevi aquela cena, eu sentia como se ela estivesse falando assim, não, eu não sou culpada, eu não quero ser isso, sabe aquela coisa doida? Então eu não conseguia ir para frente, porque cada vez que eu ia escrever, era como se ela falasse, não, eu não aceito isso. Aí eu tinha que voltar, reescrever, e aí eu não consegui colocar ela como culpada na história por esses bloqueios. Mudar. Eu tive que mudar por causa disso. Fala, Jéssica. A Nath falou ali sobre ver os personagens, e agora eu lembrei de uma história meio engraçada. Eu queria falar que eu já tinha escrito a história em 2018, eu tinha publicado ela no Notepad. 2019, e aí eu tinha descrito o Salpson, que é o demônio, na forma humana dele, que ele vem como uma forma humana e uma forma demoníaca. A forma humana dele, e ele era aquele playboyzinho, assim, meio bad boy, sabe? Com jaqueta de couro e daí de corrente, fumando um cigarro, e aí com o cabelo comprido, assim, com um coquezinho atrás. E eu juro pra vocês que agora o meu padrinho de casamento tá aqui atrás, ele vai dar risada. Eu tava passando na faculdade e eu vi o Salpsa, daquele jeito. E aí eu olhei pro lado assim, oh, meu Deus do céu, é o meu personagem. Eu tô vendo meu personagem. E, na verdade, era só um garoto mesmo, e agora eu tô casada com ele. Que plot é este, meu Deus? Fala, Patrícia. Gente, arrasou. Casou com o personagem, adorei. Não, eu ia falar isso também, que eu encontrei um personagem também. É de um livro que eu vou querer lançar o ano que vem, né? É um suspense, um thriller psicológico, e é um senhor que ele é aqueles cara que já trabalhou no exército e tal, então ele é meio pancadão das ideias. E ele é aquele porte de óculos preto, cabelinho preto, é um senhor bem cara de bravo com nerd. Então eu voltando da academia um dia, toda plena, passo em frente assim, estava escrito uma nova, era chaveiro, ele tinha um monte de coisinha para vender. Eu olhei, eu vi ele, eu falei, mentira, eu tô vendo o senhor Carlos. Fui lá conversar com ele, mas eu ficava hipnotizada na cara do homem. E ele tem idade já, porque é um senhor, né? Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Quando eu tô no supermercado também, eu olho na fila assim, eu vejo uma pessoa, e será que ela podia ser uma personagem? Como será que é a vida dela? Qual será o nome dela? Queria saber o nome, personalidade dela. E as mudanças também de cenas que você escreve, o personagem fala com você, é igual a Natane falou, vem mexendo na água, tomando banho,
lavando louça, é mexer na água que a ideia começa a mudar tudo. Transforma. Isso eu acho uma delícia. Então, acho que eu sou preguiçosa, então, porque para mim eles só vêm quando eu estou dormindo. Também, eu sonho com eles. Eu acordo que eu estava andando de mão dada, sonhei com eles. Quando eu era adolescente, eu sonhava que eu queria ser amiga do Jason. Eu amava ele. Oh, meu Deus! Eu morria de medo dele. Eu tinha um pôster no meu quarto, assim, na parede, e dormia com as minhas irmãs. Elas ficavam apavoradas. E olha a diferença, eu tinha um pôster do Jason e o do Tom Cruise. Bem o oposto. Bem oposto. Alguém mais quer falar? Então, deixa eu perguntar. Vocês já montaram um personagem com características de uma pessoa que você... não que você não goste, mas uma pessoa que te irrita? Você já montou um personagem com a característica dela e matou ela no livro? Não fiz isso, mas queria. Ai, Patrícia, e matou a bichinha? Ou a bichinha? Eu não matei, mas eu transformei ela numa pessoa bem maligna, bem ruim, com aparência de boazinha, amorosa, carinhosa, mas aí descobre que ela é um veneno. Alguém mais? O Wellington fez, fala, Wellington. Fala, Wellington. Não. Na verdade, eu acho que todos os meus vilões eu estou inspirando nas pessoas que sempre me fazem alguma coisa. Mas não é gostoso isso? Você colocar aquela característica, ou lógico que você não vai colocar o nome da pessoa, mas você vai pôr a cor do cabelo, uma expressão, um jeito que ela fala, que ela usa, e aí você pode fazer essa personagem sofrer pra caramba na história e depois matar no final. Não é legal isso? É uma vingança, né? Fala, Nath. Teve uma vizinha minha, né, que ela me irritou bastante. Aí eu olhei assim pra ela, não falei nada, né? Aí eu não ia nem morrer o personagem. Eu criei o personagem simplesmente para morrer. E eu deixei os pedacinhos do personagem esquartejados em cada canto. Ai, meu Deus, essa foi maldosa, hein? Só porque eu estava com raiva dela, mas eu me senti assim, aliviada. Quero morrer sua amiga, viu, querida? Eu também tive um personagem assim. Eu tive, na verdade, um gerente que ele me fez passar muita raiva. E justamente um dos meus últimos personagens, eu coloquei algumas coisas nele e eu matei ele. Sem dó nem piedade. Eu lembrei dele e falei assim, agora é a sua vez. Ficou aliviada. Fiquei aliviada. Gente, o máximo que eu cheguei a fazer uma coisa parecida uma vez foi quando eu peguei um ônibus aqui no meu bairro e uma mulher veio brigando, contando uma fofoca numa altura, gritando na minha cabeça. E aí, na hora de saber o final da fofoca, a abençoada desceu do ônibus. Eu falei, pronto, vim ouvindo ela gritando na minha cabeça a viagem inteirinha pra mim não saber o final da fofoca, que absurdo. O que eu fiz? Fui lá e coloquei no livro, coloquei a história e inventei o final da fofoca. Porque eu falei, não vou ficar sem final. Não matei ela, não, mas eu podia ter diminuído, esticar a voz dela, porque ô mulher... Mas você faz o final que você quis na história dela, né? Pus o final que eu quis na história dela, ela não deixou eu saber o final. Oh, meu Deus. Átila, quer falar? Não, matar, assim, eu não me lembro de ter feito, não. Mas colocar umas características nos vilões, nos personagens que a gente não gosta, sempre rola, né? Mas geralmente eu mato os bonzinhos, né? Então... Quer falar alguma coisa, Daiane? Acrescentar alguma coisa? Já leu o livro imaginando, como você é leitora, você já leu o livro imaginando uma pessoa que você não gostasse para ver ela morrer no final da história? Assim, e quando eu estou lendo, eu como que eu ouvi essa história, então começando a só, junto, divirto, já imaginei assim, quem sabe um dia escrever um livro, né? Aí veio assim, quem eu poderia
pegar como um personagem, né? Mas, assim, eu me envolvo bastante com a leitura, sofro pra caramba, fico nervosa, vou dormir pensando na história, também com personagens, então eu fico permitida. Gente, eu acho que já está dando o horário da gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar um pouquinho do seu livro, alguma coisa? Só quero dizer que eu quero ler logo Quem Sou Eu. Eu também. Somos 3. Estou ansiosa, por favor, acelera. Hoje eu vou sair daqui com vários nomes de autores que eu faço maior questão do mundo de conhecer, viu, gente? Adorei ter passado esse tempo com vocês e conhecer vocês um pouco mais, viu? Eu só queria falar para a Natane que eu teria descido do ônibus para saber o final da proposta. Eu pensei nisso e ido atrás. Eu teria ido atrás. Tá? Eu não perdia essa por nada. E falar que logo, logo Quem Sou Eu tá aí vocês vão poder. Tá? Nath? Quer falar, Nath? Você tinha erguido a mão? A outra, Nath? Eu não estava conseguindo encontrar o microfone. Quero dizer que já estou anotando os nomes de todos os autores aqui para depois dar uma procurada nos livros de vocês. Estou amando a conversa aqui. Amei. Já peguei algumas dicas também de vocês, viu? Vou roubar algumas dicas. E é isso aí. Patrícia? Eu também. Amei esse bate-papo, é muito gostoso conhecer novos autores. O da Jéssica, né? Eu quero ler, porque eu adoro história que tem demônio. Gosto demais. Gosto da Natane, que falou que tem plot twist a história dela. O do Átila eu vou querer ler. De todo mundo que tiver, da Nath também. O seu, da Fran, quero ler. E do Quem Sou Eu, quero falar que eu tive a honra de fazer a betagem dele inteira. Quase morri de catapora preta quando eu li o final, que se vocês querem plot twist, esse livro aí é muito plot twist. Agora, só uma pergunta para o Wellington. Ele falou que se inspira em alguém. A protagonista, a Anne, a cor do cabelo e tal, é tudo igual eu. Você se inspirou em mim por acaso? Eu vou bater em você, porque ela sofre tanto, a bichinha, né? Tadinha. Responde para ela, Wellington. Fale agora, Wellington. Cale-se para sempre. Eu acho que os autores não podem fazer pergunta, né, Eliane? Olha só. A gente só pode responder a sua pergunta, né? Escapando pela tangente, hein? Deixa quieto, né? Sem querer. Faz, Eliane. Faz essa pergunta para ele, Eliane. Aí ele vai ter que responder. Quer responder, Wellington? Quer que eu faça a pergunta? Eu acho que ele já respondeu. Né? Que lerda eu, né? Só pensei nisso agora. Quer falar, Átila? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse bate-papo. Como vocês falaram, foi muito bom estar conhecendo vocês. E estou anotando aqui os nomes também, dando um print na tela para poder procurar depois para conhecer as obras de vocês. Bia, quer falar? Eu estou muito feliz de participar desse bate-papo. Eu estava muito nervosa, muito ansiosa. Eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Não tenho ideia. Mas foi super bacana, adorei. Também estou super curiosa para ler as Naths e a outra moça que já esqueci o nome, mas vamos descobrir tudo aí. Mas eu já anotei o nome de vocês, quero ler todos eles, tá bom? Beijo. Jéssica?
Eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz disso que está acontecendo na minha vida agora. Eu sempre fui uma autora assim independente, né? Publicava aqui e ali em plataforma de autopublicação. E agora estou tendo a honra de estar trabalhando aqui com a editora The Books. E estou muito feliz que vou ter meu primeiro livro físico publicado mesmo por uma editora. Então, estou, assim, vivendo um momento muito feliz mesmo. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, que já são veteranos aí na área. Então, eu tô me sentindo uma novata, né? Eu tava super nervosa com esse bate-papo, mas fluiu muito bem e tô amando. Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês foram, assim, sensacionais. Eu estava muito nervosa também. Fiquei bem à vontade conversando com vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, muito produtivo. Peguei muitas dicas. Vou escrever o meu livro de suspense. Aí mando lá pro Wellington. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, gente?